A palavra compaixão não consta no vocabulário deles. São capazes de violar quaisquer preceitos morais para concretizar seus crimes. Seu prazer é a dor alheia. Eles a infligem em suas vítimas das formas mais cruéis e criativas possíveis. São os temidos filhos da escuridão. Personalidade de hoje: Marie Madeleine, a Bela Envenenadora. Paris, segunda metade do século XVII. As mulheres praticavam interrupções intencionais da gravidez, realizavam os supostos feitiços e administravam venenos, como o famoso arsênico, por exemplo. Problemas como dores no estômago já eram imediatamente relacionados aos envenenamentos. Muitas pessoas acusadas de tais crimes eram mulheres. É nesse contexto que viveu uma delas, Marie Madeleine d'Aubray. Marie Madeleine André d'Aubray nasceu em 2 de julho de 1630. Era filha de Antoine d'Aubray, um tenente civil e, portanto, um nobre francês, e tinha 3 irmãos mais novos. Volúvel, sensual e orgulhosa, apesar de não ser tão alta, era muito atraente, pois possuía cabelos castanhos e olhos azuis enormes. Era tão bela quanto mortal, como veremos adiante. Quando jovem, passou a fazer parte dos círculos sociais parisienses, um ambiente caracterizado por libertinagem sexual, dissipação desenfreada de recursos materiais, em especial o dinheiro, e proliferação de tramóias para destruir inimigos. Em 1651, casou-se com Antoine Gobelin, proprietário de um negócio de fabricação de tinturas. Brinvilliers, cidade de Gobelin, tornou-se um marquesado e Marie, portanto, tornou-se marquesa. Apesar de ser motivo de escândalo, era algo comum à cultura daquele tempo manter amantes. Foi o que ocorreu pouco depois do casamento de ambos. O amante de Marie se chamava Gaudin de Sainte-Croix, um homem eloquente, degenerado, sombrio e mulherengo, alguém ideal ao caráter tempestuoso de Marie. O romance se tornou público e, assim, escandaloso. Para os irmãos e o pai de Marie, aquele relacionamento escancarado dela com seu amante era humilhante e ignominioso à família. Assim, requisitaram ao rei um mandado de prisão contra ele, o que ocorreu enquanto passeavam de carruagem em uma tarde por Paris. Sainte-Croix foi enviado para a Bastilha, nome dado à prisão aos inimigos do rei. Marie, extremamente transtornada e furiosa, transformou-se de fato ali e observou mais tarde que, não fosse a prisão de seu amante, ela provavelmente não teria se tornado a assassina que se tornou. Na prisão, Sainte-Croix teria conhecido Edigio Exili, especialista em venenos, com quem, segundo Marie, teria aprendido a manipular tais substâncias. Posteriormente, Marie teria afirmado que o amante aprendera a manipular tais químicos, na verdade, com Christopher Glaser, boticário do rei, provavelmente para acrescentar glamour, grandiosidade e arte aos seus crimes. Além da irritação extrema pelo fato de o amante estar na prisão, outro fator aumentou a raiva de Marie: a falta de dinheiro. Manter um amante custava caro, e o marido de Marie, além de não ter tino com finanças, tinha muitas dívidas de jogo. Seus olhos, assim, voltaram-se às finanças do pai e dos irmãos. Sainte-Croix, liberto da prisão em 2 de maio de 1663, passou a anunciar que era químico e passou também a lidar com venenos. Gaudin e Marie, pois, furiosos com a família dela e precisando de dinheiro, optaram naturalmente por eliminá-los pelo envenenamento. Contudo,
precisavam disfarçar tal ato de problemas estomacais ou de uma febre qualquer. Marie, assim, testou os venenos em pacientes do hospital Hôtel Dieu. Enquanto eles morriam, ela chorava falsamente e fingia-se inconsolada. Marie introduziu uma criada entre as pessoas que serviam seu pai, e tal criada passou a lhe administrar arsênico. Era 1666. Começava assim o pesadelo da família de Marie. Marie assistia seu pai definhar mais e mais. Juntando-se a ele na propriedade rural da família, passou ela mesma a envenená-lo, colocando o arsênico em sua comida e bebida. Após um período de 10 meses de queimação nas entranhas, dores estomacais e vômito, ele faleceu em 10 de maio de 1666. Segundo o parecer oficial dos médicos, a causa da morte foi gota. Herança dividida, Marie e o amante dissiparam-na rapidamente, ressentidos dos que eram contra o relacionamento deles, perseguidos por credores implacáveis, desesperados por dinheiro. Marie, assim, introduziu outro criado na casa dos irmãos. Esse homem, chamado La Chaussée, era tão frio e inescrupuloso quanto o casal de amantes. Em certa ocasião, após os irmãos comerem um bolo de carne, reclamaram da ardência no estômago. Morreram lenta e dolorosamente após meses de envenenamento constante. Marie, claro, jamais se comovia com os crimes que praticava. Muito pelo contrário, uma vez que a família representava um impedimento para que concretizasse suas paixões. A bela psicopata rebateu com uma vingança terrível. Marie agora queria se vingar da irmã, da cunhada e do marido, após o que planejava se casar com Sainte-Croix. Nada animado com a ideia. Marie envenenava o marido, Sainte-Croix lhe dava remédios. Gobelin permaneceu vivo. A bela envenenadora arrumou outro amante após mentir dizendo que tiraria a própria vida com um dos venenos manipulados por Sainte-Croix. Esse novo amante era diferente do anterior, pois, além de jovem e gentil, ele se voltaria contra os crimes de Marie. Seu nome era Jean-Baptiste Briancourt, contratado como cuidador dos filhos da jovem em 1670. Embora encantado com a marquesa, que lhe confessou seus crimes, o rapaz passou a suspeitar que Marie estava tentando envenenar a própria filha. Briancourt passou a suspeitar que Marie pudesse querer matá-lo também. Certa vez, esse amante flagrou Sainte-Croix oculto no guarda-roupa do quarto dela. Ele fugiu, Marie ameaçou se envenenar e Briancourt prometeu que a perdoaria, quando, na verdade, queria se ver livre dela. Marie começava a decair, pois estava muito fragilizada. Sainte-Croix havia lhe roubado seu amor, seu tempo e sua fortuna, e agora desejava livrar-se dela. Para completar o infortúnio, que já não era pouco, Sainte-Croix a deixou sozinha para responder pelos crimes de ambos, pois faleceu antes que tais crimes fossem descobertos. Um dos pertences de Sainte-Croix descobertos por um comissário de polícia foi uma caixa com frascos de vidros e pós misteriosos. Tratava-se de venenos. A tal caixa vinha com um bilhete dizendo que deveria ser entregue a Marie em caso de falecimento de Sainte-Croix. A caixa, na verdade, foi entregue à polícia. Marie foi à polícia exigir que a caixa lhe fosse entregue e o fez de modo incomum e bastante ansioso, o que tornou apreensivas as autoridades em posse do objeto. Desconfiadas, testaram seu conteúdo em animais, que morreram poucas horas depois. Uma das cunhadas de Marie queria vingança pelo assassinato do marido. Prestou queixa contra La Chaussée e pediu a prisão da marquesa, que por isso teve de deixar o país. La Chaussée foi preso, julgado e condenado à morte em 24 de março de 1673. Marie viajou pela Europa, sobrevivendo com o dinheiro enviado pela irmã que ela havia planejado matar. Após a morte da irmã,
Ela passou a sobreviver como pôde. Alugou um quarto em Liege, cidade cheia de tropas francesas. Foi o seu grande erro. As autoridades logo souberam que a famigerada marquesa de Brinvilliers estava escondida em um convento e prenderam-na. Marie, agora sem os filhos, sem o marido, sem os amantes, sem dinheiro e presa, entrou em total desespero e por várias vezes e métodos tentou eliminar a si própria. Confessou por escrito. Mais do que isso, fez uma retrospectiva de todos os seus crimes e atos bizarros. O assassinato do pai, dos irmãos, a conivência com a morte de La Chaussée, o envenenamento de um dos filhos, do marido, o planejamento da morte da irmã, os 2 filhos que tivera com Sainte-Croix, o filho que tivera com um primo e a perda da virgindade com um dos irmãos. Entretanto, durante seu julgamento, negou tudo, alegando estar fora de seu juízo normal quando escreveu tais coisas. Devido à sua posição social, eram necessárias provas robustas para condená-la. Várias testemunhas depuseram contra ela, mas sem efeito. O tribunal, por fim, apresentou a única pessoa que de fato conhecia todos os seus crimes, Briancourt, o qual contou todos os atos horrendos da ex-amante. Marie, impassível e arrogante, resmungou que o ex-tutor de seus filhos era mentiroso e bêbado. Os juízes utilizaram-se do testemunho de Briancourt para condenar Marie à morte por decapitação em 16 de julho de 1676. Na prisão, recebeu a visita de Edmé Pirot, um padre jesuíta, seu confessor, perante o qual, após algumas visitas, declarou que estava arrependida e disposta a confessar todos os seus crimes em um tribunal. Foi o que fez. Depois disso, foi submetida a várias torturas a fim de confessar nomes importantes, segredos obscuros ou cúmplices, coisas que havia omitido ou se negado a responder. Os torturadores nada conseguiram. A outrora arrogante e orgulhosa marquesa de Brinvilliers agora sofreria uma humilhação pública, seguida de sua morte vergonhosa, após a qual suas cinzas seriam espalhadas ao vento. A execução foi em frente à Catedral de Notre-Dame. Marie ainda confessou perante o povo seus crimes e pediu perdão a Deus e ao rei. O executor raspou seu cabelo e rasgou sua túnica. Pirot, seu confessor, sussurrou preces em seu ouvido. A multidão gritava. Seus olhos foram cobertos. Ela repetiu uma oração. Uma espada brilhou no ar. Marie ficou muda. A espada desceu inclemente. Sua cabeça saltou do pescoço. Seu corpo tombou para a frente. Pirot recitou De Profundis, que significa das profundezas, a oração católica feita para os mortos. E esse foi o fim de Marie-Madeleine André Dombray, amante ardorosa, marquesa arrogante, vingadora implacável, uma mulher que deixou atrás de si um rastro de ódio e uma neurose coletiva em relação à manipulação e ao uso dos venenos. Um dos filhos da escuridão.